Meus queridos irmãos, boa noite, graça e paz, amém? Feliz 2025 a todos, né? Louvado seja o Senhor. Convido você a abrir a palavra do Senhor no livro de Provérbios, no capítulo de número 3. Permanecer com o livro aberto, com esse texto aberto. Antes de nós lermos, a gente vai fazer um momento de oração, mais um momento de oração no dia de hoje. Vamos orar? Senhor, nós queremos bendizer Teu nome, exaltar a Ti, Senhor, por essa noite, por esse dia, pelo primeiro domingo do ano. Obrigado pela oportunidade que temos de cercar a Tua mesa, de relembrarmos a Tua morte, a Tua ressurreição e também nos lembrarmos de que Tu virá buscar a Tua igreja. Obrigado por cercarmos a Tua mesa nesse primeiro domingo de 2025. Toma, meu Deus, essa palavra que será ministrada em Tuas mãos. Que Tu possa, Senhor, fazer com que ela encontre guarida nos corações que certamente a receberá. Nós Te pedimos que Tu derrame da Tua graça, Tu derrame da Tua misericórdia sobre a minha vida, que Tu traga luz sobre a minha mente para que eu possa expor o texto sagrado com fidelidade. E também oro, Senhor, pelas pessoas os irmãos que estão aqui de forma presencial, aqueles que estão nos acompanhando de forma remota, para que essa palavra os alcance, ó Deus, e traga aos seus corações a certeza de que o Senhor falou mais uma vez com eles. Essa é a nossa oração, em nome do Senhor Jesus, que vive e reina para todo sempre. Amém, louvado seja Deus. Irmãos, Provérbios capítulo 3, nós vamos tirar alguns conselhos para a nossa vida, quem sabe para nós colocarmos em prática durante esse ano de 2025. Eu chamo a sua atenção inicial para o verso 1, e para o verso de número 2, nós vamos ler. A palavra do Senhor diz assim: Meu filho, não se esqueça dos meus ensinos, e que o seu coração guarde os meus mandamentos, porque eles aumentarão os seus dias, e lhes acrescentarão anos de vida e paz. Antes de nós irmos para esses dois primeiros versos, eu gostaria de trazer uma breve introdução do que eu vou falar aqui nessa noite. Há um provérbio popular que diz o seguinte: se conselho fosse bom, ele não seria dado. Na realidade, ele seria vendido. É claro que há muitos provérbios como esse, que são corrompidos, que tendem a enganar a mente das pessoas e ao mesmo tempo endurecê-las o seu coração. Essa é a grande realidade. O diabo, ele com certeza tem os seus provérbios. O mundo também tem os seus provérbios, os quais refletem vergonha, na maioria das vezes, e ao mesmo tempo desonra a Deus e desonra o Evangelho. Isso é uma verdade. Mas vale lembrá-los que Deus tem também os seus provérbios. E são eles, os provérbios de Deus, que certamente nos protegem das influências corruptas, das influências nocivas, que provérbios malignos e mundanos pode fazer com o nosso coração ou com a nossa mente. Isso é uma verdade também. Meus amados irmãos, algo importantíssimo a gente pontuar aqui nessa noite, antes de irmos para o texto. Os provérbios bíblicos, eles não são uma coletânea de dizeres sábios, que Salomão aprendeu consigo mesmo, pela sua experiência de vida. Simplesmente não. Mas os provérbios bíblicos, escritos por Salomão na sua maioria, e por algumas outras pessoas, e que consta nesse livro de provérbios, eles são na realidade ditados pelo Espírito de Deus, a Salomão e a outros autores. Então tudo que eu vou lhe dizer aqui, nada mais é do que Deus falando ao nosso coração. Amém? Então que conselhos eu lhe daria para esse ano novo? Só estamos a 5 dias do ano novo, né? Já vivenciamos 5 dias desse ano novo de 2025. Que conselhos eu lhe daria? Primeiro, à luz desse texto de Provérbios 3, verso 1 e verso 2. Primeiro, não se esqueça do que Deus falou com você. Ô irmãos, eu tenho certeza absoluta, nós que congregamos aqui na igreja do Médici, com certeza Deus deve ter falado muito ao nosso coração durante o ano de 2024.
E ele trouxe instruções, né, para a nossa vida, para o nosso coração. E eu gostaria de lhe fazer uma reflexão aqui nessa noite. Qual foi o momento em que você sentou nessa cadeira ou estava assistindo ao culto de forma online, em 2024, por exemplo, que uma palavra veio ao seu coração e você disse: eu vou ter isso como objetivo da minha vida? Quem sabe ler a Bíblia, quem sabe envolver-se com missões, quem sabe tomar uma decisão bíblica para o seu casamento, vivenciar a vida do seu lar, vivenciar a vida na sua casa. Quantas vezes isso não aconteceu com você? Mudar a atitude para com os filhos, para com os pais. Eu tenho certeza absoluta, irmãos, que durante esse ano de 2024, certamente Deus falou ao seu coração com relação a esses assuntos ou outros, e você deve ter tomado uma seguinte decisão no seu coração: eu vou seguir isso à risca. Mas interessante, mesmo você tendo planejado essas mudanças à luz da palavra, talvez você corra o risco de esquecê-las. E o Espírito Santo, usando Salomão, nos dá 2 conselhos à luz do verso 1 e 2 de Provérbios capítulo 3. Em primeiro lugar, ele diz: não te esqueça. Por que isso? Porque há uma tendência em nós de esquecermos daquilo que prometemos a Deus, que prometemos a nós mesmos. E quando isso acontece, presta atenção nisso, facilmente nós abandonamos o caminho da retidão e corremos a passos largos a andar pelos caminhos das trevas. Aquilo que tanto a gente ouviu, aquilo que tanto a gente tomou como alvo para 2025, para a nossa vida, para o próximo ano, logo fica esquecido. Isso é uma tendência do nosso coração. Por essa razão, Salomão diz: não te esqueça. Conselho para você: existe um caminho que não deve ser trilhado. Existe um caminho, irmãos, que ele é espaçoso, que ele é atrativo, mas ele é o caminho que nos leva ao mal. Ande com pessoas, queridos, que inspirem você a andar com Deus. Ande com pessoas, irmãos, que levem você a viver para a glória de Deus. O primeiro conselho de Salomão, verso 1 e 2 é: não te esqueças. Mas ao mesmo tempo, ainda à luz desses 2 versos, ele diz o seguinte: guarde os mandamentos. O que significa guardar? Memorize. Porque eu já disse aqui algumas vezes anteriormente, há momentos que você tem que pregar para o seu coração corrupto. Há momentos que nós temos que pregar para nós mesmos. Por essa razão, Salomão diz: guarde, ou seja, memorize. Coloque, irmãos, as decisões que você tomou para a glória de Deus como um alvo a ser alcançado, sempre na sua vida. Me permita um parênteses aqui. A gente aqui na nossa igreja incentiva muitos irmãos a lerem, o que eu creio que é bom. Eu diria que é muito bom. Mas olha o que Spurgeon diz: visite muitos bons livros, mas tenha a Bíblia como seu lar. Eu achei isso interessante demais. Nós podemos visitar muitos bons livros, mas a palavra final sempre será a palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Olhe para o verso 2. Olha o que ele diz: quando você guarda e quando você não se esquece dos ensinos e dos mandamentos do Senhor, olha o verso 2. Ele diz o seguinte: porque eles aumentarão os seus dias e lhes acrescentarão anos de vida e de paz. A recompensa para quem, irmãos, guarda os mandamentos do Senhor. Existe uma recompensa, queridos, para quem não se esquece dos mandamentos do Senhor. Obedeça. Sabe por quê? Porque viver sob a palavra de Deus nos garante vida longa. Viver sob a palavra de Deus nos livra de infindáveis anos de vida sem paz. Como é triste uma vida sem paz. Se você é alguém atormentado pelo pecado, não permita que isso continue a fazer parte da sua vida, porque não viver em paz é uma maldição. Essa é uma grande realidade. E Salomão está nos ensinando exatamente isso. Presta atenção no que eu vou dizer aqui nessa noite. Quando Deus diz a mim e a você, entre outras coisas,
não adulterarás. Sabe o que Deus está dizendo? Ele não está lhe privando da felicidade, de forma alguma. E sim, Ele está lhe livrando de um crime passional. Ele está lhe livrando de que você, que está me ouvindo aqui, não traga traumas para a vida do seu filho. Não existe divórcio indolor, irmãos. Todo divórcio dói. Essa é a grande realidade. E quando Deus diz, não adulterarás, Ele está nos livrando de um escândalo. Essa é a grande realidade. Claro que tudo isso que eu falei, trauma em filhos, escândalos, tudo isso pode ser restaurado na cruz de Cristo. Mas você não precisa passar por isso, desde que você obedeça. Essa é a grande realidade. Verso 3 e verso 4. Eu não vou todo o capítulo, tá bom? A gente vai pontuar alguns provérbios aqui, alguns versículos aqui, para tê-los como conselhos para 2025. Verso 3 e verso 4. Olha o que Salomão escreve. Não deixe que a bondade e a fidelidade abandonem você. Amarre-as ao pescoço. Escreva-as na tábua do seu coração. E você encontrará favor e boa compreensão diante de Deus e das outras pessoas. Segundo conselho aqui à luz desse texto. Seja cheio do Espírito Santo. Quando você olha para esse texto aqui, você pode estar dizendo, pastor, o senhor está forçando o texto. O senhor está fazendo uma exegese errada do texto. E eu diria a você que eu não estou. Seja cheio do Espírito Santo. Esse é o segundo conselho à luz desse capítulo 3. Por que eu digo isso? Porque tanto a bondade quanto a fidelidade fazem parte do fruto do Espírito Santo. Então Salomão está nos dizendo, em outras palavras, que nós devemos ser cheios do Espírito Santo. Eu gostaria de dizer algo importante para você aqui. Nenhum de nós possuímos dotes naturais para termos essas duas virtudes. Uma pessoa que é, à luz do verso de número 3, bondosa, e uma pessoa fiel, é fruto do Espírito Santo na vida dessa pessoa. Bondade e fidelidade não nascem conosco, mas são concedidas a todos aqueles que andam no Espírito. O que é bondade? Meus amados irmãos, é agir com doçura. É agir com doçura. Um crente cheio do Espírito Santo, ele não é uma pessoa rude. É incompatível alguém que tem o Espírito Santo ser alguém rude. Até com os implacáveis. Até com quem não lhe tolera. Mesmo assim você deve agir com bondade. E o que é fidelidade? É ser leal sempre, mesmo quando injustiçado. O que Salomão está nos dizendo aqui é que nós devemos ser cheios do Espírito Santo. Ele dá outro conselho aqui: amarre isso no pescoço. O que ele está dizendo? Que tanto a bondade quanto a fidelidade é enfeite para a vida do crente. Assim como você coloca um colar, principalmente as mulheres, né? Um colar de pérola, quem tem aí, tá certo? Um colar de pérola, de rubi, de esmeralda. Assim como você coloca um colar desse tipo no seu pescoço, você na realidade deveria atar também a fidelidade e a bondade. Louvado seja o nome do Senhor, porque é isso que nos adorna aos crentes. É isso que nos torna diferente, é isso que nos torna atrativo, é isso que Salomão está dizendo exatamente. Mas ele diz outra coisa aqui: escreva isso na tábua do seu coração. Em outras palavras, com os anos, irmãos, de vida cristã, a gente vai se acostumando com o sagrado. Isso acontece com quase todos nós. Isso é terrível. Isso é terrível. O que Salomão está dizendo aqui: escreva nas tábuas do seu coração. Ele está nos dando um conselho também. Não permita que essas virtudes se apartem de você. Quando você for tratar alguém, lembre, eu sei que nós vamos falhar, irmãos. Eu sei que nós iremos errar, é verdade. Mas quando você for tratar alguém, seja até mesmo alguém que não lhe tolera, lembre-se que seu adorno é a bondade e a fidelidade. E isso faz toda a diferença. Verso 4, me permita reler nessa noite. Ele diz: e você encontrará favor e boa compreensão diante de Deus e das outras pessoas.
Há um dito chinês, que não é um dito demoníaco. Eu li ele há muito tempo em um livro de Hernando Dias Lopes, diz o seguinte: nós pegamos muito mais moscas com um barril de mel, aliás, com um pote de mel, do que com um barril de fel. É mais ou menos isso que Salomão está nos dizendo aqui no verso 4. Por que eu digo isso? Nós temos que entender que a prática da bondade e que a prática da fidelidade, na realidade, são avenidas que abrem sobre a nossa vida tanto o coração de Deus quanto o coração das pessoas. Quando você trata alguém com bondade e com fidelidade, você está abrindo uma avenida diante de Deus, para que você se relacione com Ele, desde que você seja cristão, evidentemente. Mas ao mesmo tempo, você está abrindo essa avenida, para que você alcance o coração das pessoas. E isso vale principalmente para lideranças. Porque liderar é uma luta constante, irmãos, pela mente, pelos corações das pessoas. Saiba disso nessa noite. Louvado seja o nome do Senhor. Se você for um pouquinho cuidadoso, talvez em casa, e você for ler todo esse capítulo 3, você vai perceber que Salomão nos dá uma aplicação prática dos versos 3 e 4. Eu vi isso aqui nesse texto. E vou chamar a sua atenção para o mesmo capítulo, do verso 27 até o verso 30, onde certamente ele vai de forma prática dizer o que significa uma pessoa bondosa, o que significa uma pessoa cheia de fidelidade. Em outras palavras, como age uma pessoa cheia do Espírito Santo, à luz desses provérbios. Vá do 27 ao 30, vamos ler, vamos por parte. 27 e 28, olha o que ele diz: não deixe de fazer o bem aos que deles precisam, estando em sua mão o poder de fazê-lo. Não diga ao seu próximo: vai e volte mais tarde, amanhã eu terei algo para dar, se você tem isso em suas mãos agora. Sabe o que Salomão está dizendo? Quem é cheio do Espírito Santo não é indiferente com os necessitados. Quem é cheio do Espírito Santo não é um omisso. Então, em outras palavras, omissão e indiferença são pecados cruéis, que nós não podemos praticar se nós somos cheios do Espírito Santo. Quem é cheio do Espírito Santo não adia, meu irmão, a solução de um problema que é colocado em suas mãos. E eu vou lhe dizer algo aqui que você deveria guardar para esse 2025. Delegar a solução de um problema a outro, tendo você a oportunidade de resolvê-la, é consumada covardia. Se existe um problema que sempre bate à sua porta, você é a pessoa que Deus designou para que resolvesse. Se é uma pessoa sempre problemática, que sempre lhe procura, e você diz: por que eu? Porque é você que Deus quer que resolva. Essa é uma grande realidade. Pastor, quem é o próximo? É quem está ao seu lado carente. Esse é o seu próximo. Então, tanto a omissão quanto a indiferença, eles são pecados cruéis. O pastor Hernando Dias Lopes diz o seguinte: que quem age assim é a apostasia do amor. Agindo assim é o divórcio da misericórdia. Agindo assim é a morte da sensibilidade. Nós não podemos viver indiferentes, irmãos, aos problemas dos outros. Tá certo? Mas quem é cheio do Espírito Santo também age, também tem uma coisa que ela não deve agir. Vá para o verso 29. Olha o que ele diz: não planeje nenhum mal contra o seu próximo, pois ele mora ao seu lado e confia em você. Quem é bondoso, mas principalmente quem é fiel, não faz isso aqui do verso 29. Salomão está dizendo: quem é cheio do Espírito Santo não trai as pessoas. Irmãos, a traição é uma atitude reprovável. Não é obra de quem tem o Espírito Santo. Jamais. E eu sei, irmãos, não é fácil lidar com alguém que rasga elogios a você na sua frente, mas faz acusações levianas pelas costas. Eu sei que isso é triste. Não é fácil, irmão, ser vítima daqueles que lhe aplaudem quando você sofre.
e ao mesmo tempo demonstra pesar diante das suas vitórias. Atente para uma coisa aqui nessa noite, por gentileza. Quem é cheio do Espírito Santo nunca age assim. Nunca age assim. Portanto, o conselho de Salomão para nós nessa noite é: não seja assim. É o conselho dele para nós à luz da palavra do Senhor. Jamais devemos agir assim, porque isso não faz parte da nossa nova natureza. E finalmente o verso 30. Olha o que ele diz: não entre em litígio com alguém, se ele não tiver feito nenhum mal a você. Eu não sei se você conhece, irmãos, pessoas que transformam o ambiente onde ela está em um inferno, né? Tem pessoas, infelizmente, irmãos, que onde ela chega, o ambiente pesa, o ambiente é totalmente transtornado. Olha o conselho de Salomão para nós, que nós não devemos nos alimentar de intrigas, que nós não devemos, irmãos, ter palavras destemperadas, que nós não podemos ter atitudes arrogantes, inconsequentes nas ações. No que depender de você, tenha paz com todos os homens. Amém? No que depender de você. Eu sei que muitas vezes não depende de você, mas no que depender de você, tenha paz com todos os homens. Existe disputa que não vale a pena entrar. Existem guerras que não vale a pena você lutar. Guarde isso no seu coração. Verso 5 e verso 6. Vamos para outro conselho. Seja cheio do Espírito Santo. Não se esqueça do que Deus falou com você no ano passado. Tá certo? Terceiro conselho: ande com Deus. Verso 5 e verso 6. Vamos lê-los? Olha o que ele diz: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Terceiro conselho para você aqui nessa noite, para você tomar como alvo da sua vida em 2025. Ande com Deus. Meus irmãos, só anda com Deus quem confia nele. Com certeza absoluta. Você quer um exemplo prático disso? O rei Saul. No capítulo 13 de 1 Samuel, você pode ler em casa, versos 13 e 14, a partir do momento em que Saul não confiou mais em Deus, Deus não andava mais com Saul. Deus rejeitou Saul. Só anda com Deus quem confia nele. Os conselhos de Salomão aqui são muito claros. Com base no verso 5. Muitas vezes, e eu quero dizer a você, não serão poucas as vezes, vou repetir, muitas vezes, e não serão poucas as vezes, a sua vontade vai se chocar com a vontade de Deus. O seu coração vai querer uma coisa que Deus não vai aprovar. E quem anda com Deus vai andar no caminho que Deus designou. Embora isso doa, embora isso frustre seu plano, embora isso, irmãos, coloque por terra, quem sabe, uma ideia maravilhosa que estava em sua mente. Mas quando a sua vontade se chocar com a vontade de Deus, não hesite. Faça o que Deus lhe ordenou. Ande com Deus. Esse é o grande conselho de Salomão aqui. É o grande conselho dele. Sabe por que eu digo isso? Verso de número 6. Olha o que ele diz no verso 6. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos, e Ele endireitará as suas veredas. A estrada da obediência, irmãos, ela é sempre segura. Desprezar a Deus, desprezar a sua palavra, é trilhar uma jornada turbulenta, é percorrer um caminho escorregadio, é buscar um destino desastroso. Quem sabe você está aqui de forma presencial, ou quem sabe pessoas estão nos acompanhando de forma remota. E quem sabe o diabo, ele dourou a pílula do pecado e está lhe dando. Porque o pecado, ele é sempre doce no início, mas ele é amargo no final. Todas as vezes que a sua vontade se chocar com a vontade de Deus, entenda que quem está certo é Deus, não é você.
nem seu coração. Obedeça o que Deus designou para que você faça. Louvado seja o Senhor por isso. Andar longe de Deus, irmãos, é tomar um destino desastroso. Vamos para um exemplo bíblico. Eu meditava nesse capítulo 13 de Gênesis essa semana. Interessante que a contenda começou entre os pastores de Ló e os pastores de Abraão. Abraão era muito rico, Ló também ficou muito rico, e começaram os pastores a brigar entre si por pasto, por água, para os rebanhos. E Abraão diz o seguinte: Ló, não dá para a gente mais conviver juntos. Por que Abraão disse isso? É melhor a gente conviver em paz e separado, do que junto com briga. Escolhe o que tu queres, Ló. E Ló, com os olhos desse tamanho, né? Embora crente, né? Olhou para as campinas do Jordão e disse: eu quero aqui. E Abraão disse: tudo bem, tu vai para a esquerda, eu vou para a direita. Não é verdade? Interessante que o mesmo capítulo 13 deixa claro de como os moradores de Sodoma e Gomorra viviam. Ló sabia disso. E mesmo sabendo disso, Ló estendeu as suas tendas até vizinhar, até chegar perto e morar em Sodoma. Resultado: perdeu a família, perdeu mulher, perdeu genros, perdeu filhos, porque apesar de não morrer, não eram crentes. Só ele ficou só. A Bíblia diz que Ló era um justo. Viveu muito tempo ali em Sodoma. Mas interessante, irmãos, perdeu as coisas mais preciosas que Deus tinha dado a ele. Esse é o caminho da desobediência. Ele é um caminho escorregadio, dourado no início, maravilhoso no início, mas o seu final é final de morte. Portanto, ande com Deus. Verso 7 e verso 8. Olha o que o texto sagrado nos diz. Quarto conselho. Provérbios 3:7. O texto sagrado nos diz assim: não seja sábio aos seus próprios olhos. Tema o Senhor e afaste-se do mal. Isso será como um remédio para o seu corpo e refrigério para os seus ossos. Vamos parar um pouquinho aqui. Conselho para você nessa noite: afaste-se do mal. Tem lugares que não lhe cabe. Tem lugares que não lhe cabe. Essa é a grande realidade. O primeiro ponto aqui no verso 7, Salomão dá um conselho: não seja um individualista, não seja um presunçoso, pensando que sabe de tudo. Não seja. Você precisa de alguém que lhe aconselhe, eu preciso também. Você precisa de alguém que você preste contas da sua vida, eu preciso também. Né? Eu tenho um Jamerson ao meu lado, eu tenho um pastor Jorge ao meu lado, eu tenho um pastor Eu ao meu lado. Vou na Vinac, já fui pedir conselhos a ele. Converso com meu genro todos os dias. Decisões que vamos tomar, soluções que vamos tomar juntos. O que será melhor para a nossa igreja? O que será melhor para nós? O que será melhor para o nosso ministério? Você tem essa pessoa? Ou você sabe tudo? Ou você é presunçoso a ponto que você vai acertar sempre? Interessante isso aqui, irmãos. O que Salomão está dizendo é que a sabedoria sempre anda de mão dada com a humildade. Essa é uma realidade. A sabedoria ela sempre se veste de modéstia. Quando se é sábio, a palavra de Deus, irmãos, pauta a nossa vida. É uma grande realidade aqui. E, consequentemente, gera temor no nosso coração. Olha, essa equação é verdadeira. Sabedoria mais temor é igual a afastar-se do mal. Essa equação aqui é verdadeira. Absolutamente ninguém pode ser considerado sábio se essa pessoa faz o mal. É uma realidade. Ninguém pode ser considerado sábio, irmãos, se essa pessoa firma aliança com quem vive na prática da injustiça. É isso que Salomão está nos ensinando aqui, com base no verso 7. Sabe por que eu estou dizendo isso? O temor e a sabedoria vai lhe afastar do mal.
Preste atenção no que eu vou dizer aqui. Há tempestades na nossa vida que nós não podemos evitar. Por exemplo, de repente alguém descobre um tumor maligno. Como isso a mim aconteceu? São tempestades que você vai ter que passar por ela, né? Faz parte da sua natureza e da minha natureza caída. Nós ficamos doentes porque o pecado, irmãos, fez isso conosco, com o nosso mundo. Mas existem tempestades que você procura. Existe tempestade que podia ser evitada. Você vive ela porque você procura ela. Um exemplo disso, Jonas. Jonas não era para passar pelo que passou. Bastava ir para Nínive. Mas como ele queria ir para Tarsis, a tempestade chegou na vida dele. Então há tempestades que você não deveria passar. Mas você vai passar por conta de desobediência. Por falta de temor. Por falta de sabedoria, irmãos. Verso 8. Olha o que ele diz no verso 8. Ele diz que afastar-se do mal será como um remédio para o seu corpo e ao mesmo tempo refrigério para os seus ossos. Meus irmãos, quem teme a Deus não entrega seu corpo ao pecado para que ele reine. É isso que Salomão está dizendo. A cruz de Cristo, ela é saúde, ela é refrigério para o nosso corpo, meus amados irmãos. Que maravilha é isso! Que maravilhoso é isso! Eu juro a você, eu orei a Deus por essa palavra a semana inteira. E quando Deus me mostrou esse texto, eu disse: Senhor, eu queria pular o verso 9 e o verso 10. Diante de Deus. Eu queria pular o verso 9 e o verso 10. Confesso isso a vocês. Certo? Olha o que diz o verso 9 e o verso 10. Honre o Senhor com os seus bens e com as primícias de toda a sua renda. Os seus celeiros ficarão completamente cheios e os seus lagares transbordarão de vinho. Por que eu quis pular isso? Porque andando esses dias na rua lá de casa, uma pessoa olhou para mim e disse o seguinte: deixou de ser comerciante para ser pastor. Está roubando muito. É assim que o mundo vê o pastor. Infelizmente. Ser pastor em muitos ambientes hoje é sinal de infidelidade. É sinal de uma pessoa mercenária. É sinal de alguém que não vive com a verdade, que visa apenas lucro. Quando eu bati os olhos nesse texto, eu me lembrei disso, que aconteceu comigo. E eu disse: Senhor, eu vou ter que dizer isso na igreja. Vai. Uma coisa interessante, ele diz no verso 9. Deus primeiro quer que você seja... Deus primeiro quer a sua vida, para depois Deus requerer sua oferta. Talvez esse ano, você que está aqui me ouvindo, que tem anos de evangelho, que não dizima e que não oferta, seja esse o seu alvo. Eu vou deixar de roubar Deus. Quem sabe seja seu alvo para 2025. O que Salomão está nos dizendo aqui é que quem honra uma pessoa significa que tem aquela pessoa em autoestima. Irmãos, quando você dizima ou oferta, você está dizendo para Deus que Ele é relevante para você. Você está dizendo a Deus que você é apenas mordomo. Você tem direito a 90% de tudo que Ele lhe dá. E você devolve apenas 10%. Como prova do que Deus fez ao seu coração. Fez no seu coração. Isso é uma grande realidade. E não adianta você dizer que ama a Deus só em palavras. Você precisa ter ação. Nós somos, irmãos, na realidade mordomos. Nós não temos nada aqui. E o que chega às nossas mãos, ao nosso bolso, com certeza, é dádiva daquele que nos chamou. É dádiva daquele que nos chamou. Interessante que no verso 10 ele diz o seguinte, olha, que os seus celeiros ficarão completamente cheios e os seus lagares transbordarão de vinho. Interessante que em abril
O povo judeu plantava cevada. E em maio plantava trigo. E em setembro plantava primordialmente uvas. E Deus faz uma promessa àquele povo: se vocês forem fiéis, os seus silos, os seus armazéns não caberão. E ao mesmo tempo os seus lagares, os barris de vinho irão transbordar. Em outras palavras, o que é que eu aprendo aqui? Deus não fica em dívida com quem é fiel. Não dependa da provisão. Nós não dependemos da provisão. Nós dependemos do provedor. E bote uma coisa na sua mente aqui nessa noite: aonde Deus lhe levar, existirá graça suficiente para lhe sustentar, porque Ele é o Senhor. Deus só pede de você fidelidade, somente isso. Mas é difícil, né, irmãos? Como é difícil. Sabe por quê? Porque o coração não veio. Quando o coração não vem, o bolso é fechado. Pronto. Esse é o conselho que Salomão está nos dando. Como aplicação prática de tudo isso aqui, de tudo que eu estou dizendo, é o seguinte: de você se tornar um dizimista ou um ofertante. Vá para o verso 13 até o verso 18. E parece-me que Salomão faz uma aplicação prática disso que ele está dizendo aqui no verso de número 9 e 10. Olha o verso 13. Ele diz: feliz é quem acha sabedoria. Feliz é aquele que alcança o entendimento. Pare um pouquinho aqui nessa noite. Finalzinho do ano, eu estava em uma casa lotérica. Eu fui fazer um depósito e estava em letras garrafais na casa lotérica que eu entrei. Mega da virada. 600 milhões. Não é? 600 milhões de reais. Parece que foi rateado entre 7 ganhadores. Não tenho certeza, mas parece que foi. Interessante que quando você olha para aquele cartaz, há muitas pessoas que dizem o seguinte: se eu ganhasse essa bagatela aí, resolveria a minha vida. Engano. À luz desse texto aqui no verso 13, feliz para Deus não é aquele que é muito rico. Feliz para Deus é aquele que encontra e tem sabedoria. Veja que coisa. O que é sabedoria, meu irmão? Vou lhe dizer. Sabedoria é a luz da verdade. Você pegar um texto bíblico e você ter a capacidade de separar para você o que é precioso e o que é vil. Você tem essa capacidade? Pense aí, se 600 milhões de reais chegasse na sua mão, o que faria esse dinheiro com o seu coração? Você teria a capacidade de separar, nesse contexto, o que é vil do que é precioso? O que é sabedoria, pastor? É você saber discernir o que é verdadeiro e o que é camuflado. É isso que Salomão está dizendo aqui. E ao mesmo tempo você ter sabedoria e entendimento, ou seja, você sabe o que Deus quer para a sua vida, mas o entendimento faz com que você aplique isso na sua vida. Irmãos, nós não podemos viver como um pagão. Não, nossas decisões não podem ser pagãs. Nossas decisões têm que ser à luz da verdade. Não adianta apenas a gente conhecer, a gente tem que praticar aquilo que nós aprendemos. É isso que Salomão está dizendo no verso 13. E olhe para o verso 14. Porque o lucro que a sabedoria dá é melhor do que o lucro da prata, e a sua renda é melhor do que o ouro mais fino. Deixa eu lhe dar um conselho aqui. Não é pecado você ser previdente. Pelo contrário, você deve ser. Contudo, Salomão nos diz que é melhor ser sábio do que ser milionário. Porque existe muito rico tolo. Existe muita gente hoje nos condomínios mais caros de Campina que não consegue fazer o que você vai fazer hoje à noite: colocar a sua cabeça no travesseiro e dormir em paz. Por quê? Porque essas pessoas possuem riqueza, e não é pecado ser rico, mas não tem sabedoria, não tem conhecimento de Deus, não tem entendimento de Deus. Meus irmãos, por gentileza,
Não vale a pena você ser próspero financeiramente, em detrimento do seu casamento. Não adianta você alcançar o mundo inteiro e perder seus filhos. Não adianta você ter tudo em casa, comer do bom e do melhor, mas não poder ter um diálogo com o seu cônjuge. Não haver diálogo entre você e seus filhos. Isso é trágico para qualquer pessoa. É isso que Salomão está nos ensinando aqui. Não vale a pena levar a vida toda em busca de bens materiais e no final nós perdemos a nossa alma. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham aqueles que a edificam. Se Deus não tiver nos seus projetos, nem a minha vida, nem a sua vida valerá a pena. Essa é a grande realidade. Mas vá para o verso 15, ainda tomando como base o 9 e o 10. Olha o que ele diz no verso 15. A sabedoria é mais preciosa do que as joias, e tudo que você possa desejar não se compara com ela. Irmãos, onde não existe sabedoria, até as coisas mais preciosas perdem o brilho, perdem o valor, perdem o seu fulgor. Onde não existe sabedoria, os banquetes de alegria se transformam em território de choro, em território de pesar. Há pessoas que exibem fortunas imensas, mas são divorciados dos filhos. Meus irmãos, Deus te livre. Deus te livre. No dia do seu velório, o seu filho dizer: eu não vou. Deus te livre disso. Deus te livre no dia do seu velório, o seu cônjuge não colocar uma lágrima por você. Deus nos livre disso. Essa é uma grande realidade. E para fechar esse ponto, verso 16, olha o que a sabedoria nos proporciona. Olhe para o verso 16. Três coisas, muito mais preciosas do que o ouro, muito mais preciosas do que a prata, muito mais preciosas do que joias. Olha o que a sabedoria nos proporciona. Em sua mão direita ele oferece vida longa, e a sua mão esquerda ele tem riquezas e tem honra. Em primeiro lugar, quem é sábio evita caminhos tortuosos. Muito provavelmente não anda em caminhos de morte. Não anda em caminhos de morte. Sabe? Irmãos, trilhar o caminho. Eu falo isso, irmãos, com autoridade. Trilhar os caminhos do pecado é trilhar caminhos de morte. Você não precisa provar isso para saber, porque você já sabe, à luz do texto sagrado. Eu não sei onde você está enfiado. Eu não sei o que tem rodeado a sua casa. Eu não tenho o que rodeado o seu coração. Bote isso no seu coração, na sua mente. São caminhos de morte. Não vale a pena. Quem é sábio tem vida longa. É bíblico, eu não estou inventando nada. Quem é sábio tem riquezas financeiras, muitas vezes. Deus permite isso na vida de alguns eleitos. E também tem espirituais, que é a maior riqueza que nós podemos ter. Você quer uma coisa mais maravilhosa do que sua família olhar para você e dizer: fulano, tu és cheio do Espírito Santo. Não existe uma coisa mais maravilhosa do que isso, irmãos. Um filho seu, nas suas costas, dizer: meu pai ou minha mãe é um fiel. O seu pai ou a sua mãe, sabe? A coisa mais preciosa que eu tenho certeza disso aqui, não é lhe exibir como um troféu, é formado, não tem nada de errado com isso, tá bom? É formado em medicina, tem um Camaro amarelo, tem uma Ferrari vermelha, vai passear, é amigo de Hulk. A coisa mais preciosa que o seu pai pode dizer a seu respeito é o seguinte: meu filho ou minha filha é um homem ou uma mulher de Deus, é alguém de testemunho. É o maior presente que um pai pode receber é esse, com certeza, o maior presente.
Mas ele diz também que a sabedoria nos dá, além de longevidade e riqueza, nos dá honra. Como isso é importante? O que significa honra? É a manifestação pública de quem você é aos olhos de Deus. E ao mesmo tempo, aos olhos das outras pessoas. Meus amados irmãos, sabe o que é ter honra? É dizer de você o seguinte: você é alguém útil para Deus. Você é alguém útil para a família. Você é alguém útil para a igreja. Você é alguém útil para a sociedade. Isso é honra. Permita-me um parênteses aqui, o pastor James até falou de manhã. Dia 1º, uma irmã que está frequentando aqui a nossa igreja, a irmã Aline, né? Recebeu uma notícia trágica às 10 horas da manhã. O irmão dela morreu afogado. Um jovem, 26 anos. Noivo, né? Estava montando a sua empresa de informática, com tudo pela frente. Morreu afogado ali no Cariri Paraibana, aqui em Boa Vista. E nós fomos para o velório, aqui no Digna. Eu e o pastor James. Quando nós chegamos lá, a mãe dele dizia em alto e bom som o seguinte: meu filho era uma bênção. Meu filho era uma bênção. Meu filho era uma bênção. Talvez você olhando de fora dissesse: ela está dizendo aquilo porque é mãe. Né? Mas não. O pastor dele, em conversa conosco, disse a mim, ao pastor James, Rony, esse menino na igreja era bênção. Toda a igreja se comoveu com aquilo que aconteceu. Não pelo fato da morte em si, mas porque aquele menino era bênção onde ele ia. Sabe o que significa isso? Honra. É isso que a sabedoria nos dá, honra. Longevidade, riquezas, mas ao mesmo tempo honra. Louvado seja Deus por isso. Verso 11 e 12, a gente já está quase chegando no final. O penúltimo conselho na realidade, o último, na realidade, à luz desse texto. 11 e 12. Meu filho, não rejeite a disciplina do Senhor, nem se aborreça com a sua repreensão, porque o Senhor repreende a quem ama, assim como um pai repreende o filho a quem quer bem. Permita-me uma coisa aqui nessa noite. Conselho para você: não rejeite a disciplina que vem do Senhor. Interessante isso aqui. Sabe por quê você não deve rejeitar a disciplina que vem do Senhor? Talvez essa disciplina venha numa pregação. Talvez essa disciplina venha num aconselhamento. Talvez essa disciplina venha em forma de uma adversidade, né? Talvez de uma repreensão particular de um irmão seu, que vê você no erro e que lhe ama e que lhe chama a sua atenção. Desde que seja uma repreensão bíblica, não a rejeite. Por que você não deve rejeitar? Porque um coração endurecido, irmãos, que jamais se dobra, é um caminho certeiro para a ruína. Guarde isso no seu coração. Se você nunca admite que você está errado, meu irmão e minha irmã, você está caminhando para a ruína. Quando você estiver errado, reconheça. Reconheça. Porque a rebeldia é uma afronta à graça de Deus. A rebeldia é um insulto à bondade de Deus. Interessante aqui que Salomão está dizendo o seguinte: que a disciplina, no momento ela pode ser até um remédio amargo. Com certeza é. Mas é ao mesmo tempo absolutamente necessário para produzir a cura. Isso é uma grande realidade. Eu tenho uma coisa comigo que eu guardo no meu coração sempre. Quem é eleito não peca em paz. Deus não vai deixar você pecar em paz. Essa é uma grande realidade. Ele vai lhe buscar, onde quer que você esteja. Ele está lá martelando com a palavra no seu coração. Com certeza absoluta. E eu louvo a Deus por isso, sabe por quê? Porque Ele não deixa, entrega a própria sorte a eu e você. Porque nós não somos bastardos, nós somos filhos. Louvado seja o nome do Senhor. A disciplina de Deus dói, é verdade, mas ao mesmo tempo cura. Sua repreensão confronta, é verdade, mas ao mesmo tempo ela restaura. Ela restaura. Queridos, a disciplina é um ato de amor.
E quem ama procura o bem da pessoa amada. Quando você for disciplinado pela palavra, sabe? Entenda uma coisa. Ela sempre vai visar o seu discipulado. Ela sempre vai visar que você imite Cristo. Por nos amar, Deus nos disciplina. Talvez você tenha ouvido aqui em 2024 palavras que você diga, meu Deus, como doeu. E foi para mim, né? Sai alegre, porque Deus só disciplina quem Ele ama. Essa é uma grande realidade. Vou concluir apenas com um verso desse texto. Verso 18. Vá para ele, por gentileza. Olha o que diz o verso 18. Falando sobre sabedoria ainda. Verso 18. Ela, aqui é sabedoria, né? É árvore de vida para os que a alcançam. E felizes são todos os que a retêm. Felizes são todos que retêm a sabedoria. Pergunta para você nessa noite. Por que muita gente busca a felicidade? Você sabe me responder? Vou lhe responder. Porque a felicidade, ela preenche o vazio do nosso coração. Por isso que muita gente busca ser feliz. E nessa busca incessante por felicidade, há pessoas que granjeiam riquezas. Essas pessoas que granjeiam riquezas, boa parte delas, elas descobrem facilmente que a felicidade nem sempre frequenta com assiduidade os palácios. Não se engane não. Nem todos os ricos são felizes. Segundo, há aqueles que buscam felicidade no hedonismo, numa vida de prazer, numa vida voltada aos prazeres transitórios do pecado. Essas pessoas que buscam isso, logo elas percebem que o pecado é um embuste e que por trás do seu prazer imediato existe uma culpa permanente. Preste atenção numa coisa, irmãos. Não tem música, não tem livro, não tem psicólogo, não tem filósofo que tire o peso de uma consciência cheia de pecado. Só Deus. Só o sangue de Cristo. Essa é uma grande realidade. Mas enfim, o que é a sabedoria? Né? Interessante que Salomão diz o seguinte, que ela é a árvore da vida. Eu lhe diria nessa noite que a sabedoria é muito mais do que claros conceitos. É muito mais do que firmes valores. A verdadeira sabedoria, presta atenção nisso, é uma pessoa. Você a encontrou? A verdadeira sabedoria chama-se Jesus Cristo de Nazaré. Ele é a verdadeira sabedoria. Quem o encontra verdadeiramente é feliz. Salomão chama a sabedoria de árvore da vida. A árvore da vida para nós é Jesus Cristo. Porque nós somos felizes apesar da pobreza. Filipenses 4,13. Posso todas as coisas naquele que nos fortalece. Nós somos felizes apesar das provações. Nós somos felizes apesar da morte. Porque nós temos esperança da vida eterna. Louvado seja o nome do Senhor. Termino citando um texto. João 14,6. A sabedoria falou, né, a Tomé, que é Jesus, a sabedoria. Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Se você encontrou Ele, você encontrou a verdadeira sabedoria, meu irmão. Louvado seja Deus por isso. Por quê? Porque Ele diz, eu sou o caminho. Que coisa maravilhosa. É verdade que Ele ensina o caminho. É verdade que Ele nos guia no caminho. É verdade que Ele consagrou um novo e vivo caminho. Mas tudo isso só é possível porque Ele pessoalmente, Cristo Jesus, Ele é o caminho. E nós o encontramos, ou melhor, Ele nos encontrou. Ele é o mediador entre Deus e o homem. Não é verdade? Então você não está à deriva, você encontrou o caminho. Nós encontramos a sabedoria, mas ao mesmo tempo Ele é a verdade. Assim como o caminho é um caminho de vivo, a verdade também é uma verdade viva. Por quê, pastor? Porque ela é uma verdade ativa. Essa verdade nos domina. Essa verdade nos influencia de uma forma preciosa. A verdade influencia você?
a ponto de lhe santificar, a ponto de lhe guiar, a ponto de lhe libertar. Que maravilhoso, irmãos. Como Deus é bom. Você hoje olhar para um bar, tem um bem próximo lá de casa, né? E você poder dizer a você mesmo: eu não tenho prazer de ir ali. Isso é libertação. Isso é libertação. Como isso é maravilhoso. A verdade liberta, a verdade cura, a verdade restaura. Louvado seja o nome do Senhor. Mas ele diz também que ele é a vida. Nós estávamos mortos, né, nos nossos pecados e delitos, separados de Deus. Mas a árvore da vida, que é Jesus, nos encontrou. E agora nós temos comunhão com o Pai. Que preciosidade, meu irmão. Isso é ser sábio. Por que isso é sábio? Porque você encontrou o caminho que leva a Deus. Você encontrou a verdade eterna, que lhe tornou livre. E ao mesmo tempo, você hoje tem uma vida que produz comunhão com o Pai. Você não é feliz, não? Quando você abre os olhos pela manhã e você tem alguém para agradecer pela sua vida, né? Pela sua família, pelo pão, enfim, pela vida eterna. Como nós somos felizes. Na realidade, nós somos o povo mais feliz da terra, porque essa sabedoria, ela nos encontrou. Que Deus te abençoe nessa noite. Em nome de Jesus.